Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Eu acabei de assistir o novo episódio de Rick and Morty, o episódio que trouxe de volta essa segunda parte da quarta temporada, e o episódio é aqueles episódios de simplesmente explodir a cabeça, e eu quero abordar porque foi um dos melhores episódios e um dos episódios mais decepcionantes ao mesmo tempo. Mas eu vou explicar por quê. Ele não foi decepcionante por causa do próprio episódio em si, e sim por causa de toda a expectativa que foi criada em cima dessa segunda parte. Então, vamos lá! E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam. Eu sei que muitos de vocês que assistem, que gostam dos vídeos, que acompanham o canal, ainda não se inscreveram. Se eu chegar logo aos 200 mil inscritos, eu pretendo fazer um sorteio bem legal de itens do Rick and Morty para vocês. Então, se vocês puderem me dar essa ajudinha, eu ficaria muito agradecido. Então, logo de cara, vamos falar a respeito do conceito do episódio. Eu já tinha falado um pouquinho a respeito disso em um vídeo durante essa semana, mas no decorrer do episódio acaba ficando um pouquinho mais bem explicado como esse conceito funciona, mesmo que ele continue sendo extremamente confuso. Esse episódio é de longe o episódio mais meta de Rick and Morty, ou seja, o episódio que mais fala a respeito da própria série. É quase que um estudo a respeito da narrativa da série, é quase que o Dan Harmon ali pensando em como ele pode virar a série do avesso. E eu acho que isso transformou esse episódio num episódio muito legal e com certeza vai ser um episódio muito divertido de reassistir várias e várias vezes, tentando pegar cada um dos detalhes, cada uma das referências às temporadas anteriores, porque esse episódio realmente é recheado delas. E por que esse episódio, mesmo sendo tão maluco, acabou sendo uma experiência um pouco decepcionante? Justamente porque, como é um episódio de antologia, ou seja, um episódio que mostra várias cenas aleatórias que não necessariamente criam uma linha narrativa, várias cenas do trailer que todo mundo estava bastante empolgado, na verdade eram cenas desse episódio. Várias e várias cenas, eu diria que quase metade do trailer apareceu dentro desse episódio. A cena da batalha épica que todo mundo estava esperando tá nesse episódio. O próprio retorno do Evil Morty tá nesse episódio, só que de uma forma ali bem rápida. Não é uma coisa que é muito bem explorada. Eu não sei se foi uma brincadeira dos criadores ou se realmente foi o retorno do Evil Morty dessa temporada, justamente porque a gente nunca viu o Evil Morty aparecer mais de uma vez em cada temporada, então se eles realmente trouxerem ele de volta nos próximos 4 episódios, vai ser uma coisa nova. Então nada dentro do próprio episódio me decepcionou, mas a expectativa que eu tava por essas cenas com certeza foi frustrada, porque parecia ser uma batalha tão épica, inclusive algumas coisas que eu fiz no vídeo de hoje mesmo, eu fiz um vídeo falando a respeito das 10 coisas que eu gostaria de ver nessa temporada, se não me engano 3 ou 4 coisas que eu citei já aconteceram nessa temporada, só que de uma forma completamente maluca e completamente aleatória. Então se eu não tivesse visto o trailer, se essas cenas não tivessem aparecido no trailer, eu acho que o episódio teria sido inclusive melhor. Mas vamos falar um pouquinho a respeito desse episódio, que com certeza é o mais confuso e com certeza é o que menos foi feito para fazer sentido. A gente começa ali, parece que a gente entrou na cantina de Star Wars, eles começam a conversar e todo mundo tá contando histórias a respeito do Rick. Ele é o homem do casaco ou do jaleco branco. E as pessoas estão contando, falando como ele fez isso, como ele fez aquilo, e começa a surgir aquele clima de assassinato no Expresso do Oriente mesmo, aquele clima onde várias pessoas estão tendo conversas paralelas em cada um dos vagões do trem. Alguns momentos, inclusive, me lembraram o filme O Expresso do Amanhã, que é um dos melhores filmes aí dos últimos anos, do diretor Bong Joon-ho, e a gente vê os passageiros desse trem contando histórias a respeito do Rick. É muito interessante, várias pessoas querem matar o Rick, o que novamente lembra o filme Assassinatos do Expresso do Oriente, mas eles não se limitam a isso. Até o Rick faz uma piada dizendo que imagina se o episódio todo fosse somente isso, fazendo meio que uma zoeira com televisão interdimensional e com o episódio Morty's Mind Blowers. Inclusive dá pra gente suspeitar que o Rick, ou pelo menos algum Rick, tá por trás de tudo que tá acontecendo, porque todas as mulheres do trem tinham um namorado com o Rick, então dá pra gente ver que tem o ego do Rick ali dentro do jogo. E eu diria que eu até fiquei um pouco decepcionado quando eles desistiram da ideia de antologia lá pelos 10 minutos de episódio, porque eu gostei da ideia, eu gostei da trama de várias pessoas que conhecem o Rick contando histórias a respeito dele. Seria como se a gente estivesse olhando a história pelo lado de fora. A gente estaria vendo a reação das outras pessoas ao Rick e como o Rick afetou elas. Mas
eles contam ali 2 ou 3 histórias e eles abandonam completamente essa forma de narrativa, que na minha opinião foi melhor do que as outras 2 contadas até agora, com TV Interdimensional e com Morty's Mind Blowers. Mas eles abandonaram e a história acabou ficando cada vez mais complexa. E em um determinado momento, o Morty faz um comentário dizendo que o episódio tá ficando meta demais, e o Rick dá a melhor resposta possível, dizendo que o Morty assiste YouTube sobre pessoas reagindo ao próprio YouTube, o que é uma realidade hoje aqui na plataforma. Então eu caí na gargalhada quando o Rick falou isso, porque foi uma observação muito perspicaz. E o episódio é tão meta, mas tão meta, que o Rick inclusive interage com o intervalo. O trem começa a tremer e o Rick diz para a câmera que eles estão indo para o intervalo. Vai ser legal quando as pessoas assistirem na Netflix, porque não vai fazer o menor sentido para elas, mas eu acabei de assistir na Adult Swim, então fez todo sentido, porque eles realmente cortaram para o intervalo. E no decorrer do episódio todo tem toda uma subtrama envolvendo o cara que cobra os tickets ali do trem, que ele vira uma espécie de deus, porque ele se destaca do próprio corpo e começa a soltar sangue para todos os lados. É uma trama secundária interessante também. E em certo momento, o Rick e o Morty encontram o Story Lord, que é o cara que tá tomando conta do trem, que é o cara que quer sugar ali todo o poder narrativo do Rick e do Morty. E quando o Rick e o Morty encontram esse tal de Story Lord, que o Rick define como uma espécie de Frasier do espaço em Matrix, etc. O Frasier é um personagem de uma comédia, né? Ele é um personagem muito correto e etc. E o objetivo desse cara é quebrar a 5ª parede, não só quebrar a 4ª parede, como quebrar a 5ª parede. E esse talvez seja o melhor momento do episódio, mas que também frustrou as minhas expectativas, quando eles começam a brigar com esse cara, que também aparece no trailer essa imagem. Eles vão saindo de dentro da nave, e toda vez que eles saem de dentro da nave, eles vão para uma história que acontece fora do cânone. Então, eles vão para uma guerra, aí eles vão para aquela cena na Cidadela que aparece nos trailers, e a gente vê inclusive o Evil Morty. Então a gente vê o Evil Morty rapidamente ali. Eu não consegui nem ver muitos detalhes da cena. Eu sei que eu até acertei qual era a raça do exército. Era um exército de Gazorpazorp. Então toda essa cena que a gente viu no início do trailer não faz parte do cânone de Rick and Morty e provavelmente não vai ser retomado nessa temporada. Quando eles estavam saindo e voltando, eu até imaginei que poderia ser alguma coisa, que eles estavam tendo visões do futuro, alguma coisa assim, e que a gente realmente veria aquela cena, mas eles falam várias e várias vezes que isso não faz parte do cânone da série. Inclusive a gente vê que essas cenas fora do cânone da série fazem até mais sentido do que as cenas da própria série, porque a gente vê que fora do cânone de Rick and Morty, a Summer tá envelhecendo, a gente vê coisas mais naturais acontecendo fora da nave do que dentro da própria nave. Então isso é um comentário interessante, porque fora da série as pessoas envelheceriam normalmente, enquanto dentro da série elas continuam ali com 17 e 12 anos respectivamente. E nesse momento o Story Lord prende os dois e começa a sugar todas as energias dele, começa a sugar todas as ideias que o Rick e o Morty têm, todas as histórias que eles têm. Só que o Rick, como sempre, encontra uma solução muito criativa para esse problema. Ele torna a história o mais chata possível. E eu acho que muitas pessoas vão ficar ofendidas com esse episódio, justamente porque ele toca em assuntos religiosos. Como que o Rick torna essa história a mais chata possível? Ele e o Morty começam a rezar e pedir para Jesus ajudar eles, e Jesus inclusive aparece em cena, e a gente vê que todos os mostradores ali da máquina do Story Lord começam a baixar, porque a história tinha ficado muito sem graça. Então, eu sei que muitas pessoas vão reclamar, eu não sei quantas pessoas muito focadas em religião também são fãs de Rick and Morty. Vai ser interessante ver se uma cena como essa vai ser bem recebida ou não. Eu sei que o episódio de Family Guy, que mexeu com religião, alguns episódios de Family Guy foram proibidos, inclusive, e alguns episódios de Simpsons também geraram controvérsia. Então vai ser interessante se Rick and Morty, que já tem um público um pouco mais adulto, vai gerar o mesmo tipo de controvérsia. E os dois saem discutindo depois daquilo, se foi ofensivo ou não. Mais um comentário, mais uma camada de metalinguagem dentro do episódio. E, por incrível que pareça, no final do episódio, o Rick consegue fazer algumas piadas com a situação atual, com a pandemia, o que com certeza foi uma cena que eles fizeram meio que às pressas para poder incluir nesse episódio, porque, obviamente, os episódios já estavam prontos, ou pelo menos
em desenvolvimento desde o final do ano passado, então eles incluíram cenas novas ou pelo menos mudaram o áudio ali do que o Rick falou. Eles mudaram para algum comentário como, pô, você tem que comprar mais coisas porque nesse período ninguém tá comprando nada. E é interessante ver que a única parte que é canônica nesse episódio é a parte do Rick e do Morty brincando com o trem, e o Morty diz que comprou o trem na cidadela dos Ricks, que, pelo menos até onde a gente sabe, está sendo controlada pelo Evil Morty. E eu fiquei com uma grande dúvida assistindo esse vídeo, mas eu não vou abordar no vídeo de hoje também, porque vai ser uma dúvida que eu vou acabar me estendendo muito. Então talvez eu fale a respeito disso no meu vídeo quando eu for analisar os easter eggs, as referências, etc. Então esse episódio, como eu disse, eu tô com sentimentos bem divididos. Pra mim é o que torna o Dan Harmon um gênio, parece um episódio de Community. Se vocês assistiram Community, vocês vão saber que tem vários episódios como esse, que parece que a série tá dobrando dentro de si própria, que eles estão falando muito a respeito dos conceitos trabalhados na série. Então o Dan Harmon trabalhou isso em Community e tá trabalhando também em Rick and Morty. Eu aprecio bastante, eu gosto muito dos episódios onde Rick and Morty faz uma certa sátira com filmes de roubo, com Game of Thrones, etc., mas são justamente esses episódios que tornam Rick and Morty uma das séries mais geniais da atualidade. Então, galera, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam desse novo episódio da 4ª temporada. Que nota vocês dão? Eu vou colocar uma enquete aqui do lado para vocês me falarem se vocês dão nota 2, 4, 6, 8 ou 10, porque são somente 5 opções na enquete. E, de modo geral, vocês gostaram do episódio ou não? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.